E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. O grupo dos espadas foi provavelmente um dos grupos mais queridos de Bleach, e para muitos até bem mais queridos que os Stand Hitters, ou sei lá como se fala isso. Enfim, a Elite Queens, os vilões lá do arco final. Os espadas, em sua maioria, são personagens bem carismáticos e cativantes, e seja pelos seus poderes muito legais ou pelas suas personalidades cativantes, eles acabaram ficando muito queridos pelos fãs de Bleach. Mas entre esses espadas tem um que se destacou bastante, que é Coyote Stark, ou Stark Coyote, o primeiro espada. Esse personagem é bastante controverso e muita gente até hoje questiona se ele deveria ou não ser o primeiro espada. Será que o Stark é realmente tão poderoso assim, ou ele foi puro hype? Nesse vídeo aqui eu vou responder esse questionamento apresentando os feitos do personagem, beleza? Então pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem, podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Se você clicou nesse vídeo é porque você provavelmente gosta de Bleach. Então, se você gosta dessa obra, você pode considerar se inscrever aqui no canal. Isso porque sempre que possível eu vou estar trazendo vídeos de Bleach por aqui, que talvez possam estar colaborando muito no seu conhecimento sobre a obra e também no seu entretenimento. Então dá esse voto de confiança para o canal e também já deixa o seu like no vídeo para ajudar no engajamento dele, beleza? Nesse início de canal é muito importante essa colaboração para o trabalho continuar. Então dá essa força aí, beleza? Bora continuar aqui. Os espadas eram um grupo de elite do exército do Hueco Mundo, formado por seres que até hoje muita gente discute se eram todos Vastolords ou não. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui nesse vídeo. O que interessa pra gente é que os espadas são divididos em números, e esses números supostamente servem como classificadores de poder, ou alguma coisa parecida com isso. Então, falando resumidamente, os espadas são numerados de 0 a 9, e quanto maior o número, mais fraco ele é, e quanto menor for o número, mais forte ele é. Nessa numeração, o Stark é o número 1, o primeiro espada, e por muito tempo a gente acreditou que a numeração das espadas era de 1 a 10, ou seja, por muito tempo nós acreditamos que o Stark era o espada mais poderoso. Até que a gente tomou um banho de água fria descobrindo que, na verdade, a primeira posição era do Yami, que era o número 0. E eu, sinceramente, achei uma merda isso daí. Mas fazer o que, né? Enfim, como eu disse, por muito tempo se acreditou que o Stark seria o espada mais forte pela numeração dele. Então se criou um hype enorme em cima do personagem. Isso porque antes de ele lutar, nós fomos vendo várias espadas de escala mais baixa lutando, e eles eram bolados demais. O Isael com as bizarrices científicas dele, o Zomari com aquele poder bolado onde só olhando ele já podia dominar o seu corpo, o Noitra super sinistro, e enfim, só gente sinistra. E isso foi ficando ainda mais tenso quando nós vemos o Barragan lutar, que era o segundo espada. E cara, o Barragan era muito sinistro, e só o toque dele já podia ser extremamente mortal. Enquanto nós vimos o Barragan, nós pensávamos, mano, se o 2 é assim, imagina esse 1 como é que vai ser, cara. Então nós vemos o Stark lutar e... bom, como eu posso dizer isso? A luta dele foi extremamente maneira. O Stark é um personagem muito cativante, e o estilo de luta dele, pra mim, é um dos melhores de Bleach. Mas ele teve um grande problema na minha opinião e na opinião de muita gente, que foi a falta de poder bruto. Não me levem a mal, a habilidade do Stark de disparar ceros com aquela facilidade é bastante apelona e muito maneira também. Mas o que eu acho que faltou nesse personagem foi poder massivo. O Stark disparava muitos ceros, maneiro, mas qual era o poder destrutivo desses ceros? Não era muito, e o próprio Kyoraku observou isso muito bem. Claro que o Stark podia compensar a falta de poder dos seus ceros com quantidade, por exemplo com aquela metralhadora de cero dele. Mas convenhamos, o primeiro espada, que foi dito ter uma reação gigantesca, e ele não podia fazer ceros mais poderosos algumas vezes?
nós vimos o Greyjoy, o sexto espada, usar o Gran Raceiro, que, se eu não me engano, todos os espadas poderiam fazer. E ainda vimos o Ulquiorra usar o Cero Obscuras, ou Oscuras, sei lá, não tem um sotaque muito bom. Mas enfim, e esse Cero, todos os espadas abaixo ou acima da quarta posição poderiam fazer. Ou seja, o sexto e o quarto espada usavam ceros bem avançados que superam muito o cero comum. Mas o primeiro espada, que era supostamente um especialista nisso daquele grupo ali, só usava ceros comuns e que o próprio inimigo dele meio que caçoou por serem fracos. E enquanto Barragan, o espada número 2, podia te matar com um simples toque, o espada número 1 era, entre aspas, obrigado a te acertar dezenas de ataques para conseguir te matar. Entende o problema da parada? Então, falando de forma resumida, o problema do Stark, na minha opinião, e na opinião de muita gente, foi essa falta de poder massivo dele. Eu acho que se o Stark tivesse um poder massivo maior, as pessoas não desclassificariam tanto ele como digno de ser o primeiro espada. Porque, infelizmente, o que a galera mais costuma ver é o poder massivo do personagem. Porque eu acho que é o feito mais óbvio e fácil que se tem para medir. É muito fácil medir e comparar o poder massivo de um personagem que destrói uma cidade e outro que destrói um planeta do que medir feitos de velocidade ou outros atributos. Então, normalmente, é sempre pro poder massivo que a galera olha. Mas enfim, ele ainda é digno de ser o primeiro espada? Galera, pra gente medir o poder de um personagem, poder massivo com certeza não é tudo. Nós temos várias e várias outras coisas para considerar, como velocidade, inteligência e várias outras coisas. Então vamos parar para pensar nos feitos do Stark. Primeiro de tudo, o Stark tem uma energia espiritual imensa, como foi deixado bem claro na obra. Uma prova disso é a quantidade de ceros que ele é capaz de disparar sem nem se sentir cansado. Quando ele lutou lá em Karakura, deve ter disparado várias e várias de dezenas ou talvez até centenas de ceros. Eu não me lembro de ver ele demonstrando cansaço. E depois que ele usou a sua Resurrection e criou vários lobos explosivos, também não lembro de ver ele cansado. Ou seja, o Stark tem uma energia espiritual simplesmente imensa e parecia quase incansável em batalha. E olha que ele só enfrentou gente sinistra, mas eu falo disso depois. O Stark também demonstrou ser muito habilidoso lutando, já que ele enfrentou inimigos de alto nível, como o próprio Koraku, e foi capaz de enfrentar todos eles por muito tempo sem ser consideravelmente ferido. Ele também demonstrou uma resistência razoável, já que mesmo depois de ser literalmente atravessado pelo Koraku, conseguiu continuar lutando por um tempo. Ele também se provou ser inteligente em batalha, já que criava táticas razoavelmente boas e era muito observador. E o próprio Koraku ficou impressionado com a facilidade que o Stark entendia as suas técnicas e entrava nos seus jogos. E eu acho que outra coisa a se destacar é a velocidade do Stark. Ele foi tão rápido que conseguiu sequestrar o Orihime bem debaixo do nariz do Ichigo e do Zaraki e vazar dali antes que os dois reagissem. E ainda nem dá brecha para ser seguido. E lembrando, que a Bankai do Ichigo é algo que serve justamente para dar velocidade para ele, e podia se comparar ali à velocidade do Byakuya, que era incrível e até considerado bem acima da média. E é claro que o Stark também tem um grande poder massivo, porque mesmo que ele não tenha criado explosões gigantescas com os ceros dele, não podemos esquecer que ele ainda era o primeiro espada, ou seja, ele ainda podia usar o Gran Raceiro e o Cero Obscuras, mesmo que não tenha usado na luta. E ele ainda podia invocar aqueles lobos explosivos às dezenas ou centenas, ou seja, ele podia provocar dezenas ou centenas de explosões de uma vez. Então sim, o Stark tinha um grande poder massivo, embora isso não tenha sido explorado tão bem assim. Então, se vocês prestarem bastante atenção, o Stark era muito poderoso. Ele tinha uma reação enorme, sendo então muito durável e quase incansável em batalha. Ele era muito rápido, habilidoso e inteligente para lutar, e tinha uma resistência até que bastante considerável. A única coisa que ele realmente não demonstrou foi uma grande força bruta, mas isso nem combinava com o estilo de luta dele, então nem fez falta.
E claro que a gente não pode se esquecer do feito incrível que o Stark teve na Guerra de Karakura, que foi simplesmente enfrentar e talvez até derrotar parcialmente 4 oponentes de nível capitão. Sim, gente, não vamos esquecer que o Stark enfrentou o Kyoraku, que era o próximo na fila para se tornar o comandante do Gotei 13. Ah, mas o Kyoraku não usou a Bankai dele na luta. Sim, mas quem prestar atenção vai ver que o Kyoraku estava considerando usar a sua Bankai. Mas aí o Ukitake interviu na luta. E então depois o Stark ficou enfrentando junto tanto o Ukitake quanto o Kyoraku, 2 veteranos do Gotei 13 e alunos pessoais do Yamamoto. E depois que o Stark e o Kyoraku caíram, ele enfrentou o Rose e o Love, que também eram 2 oponentes de nível capitão. E é claro que eu tenho que lembrar que na maior parte desse momento o Stark não estava lutando tão a sério. Isso porque ele não estava motivado a lutar, ele não queria isso. E foi só ele decidir lutar sério que em pouco tempo ele já estava prestes a derrotar o Rose e o Love. Love quer dizer, né? Enfim, que são 2 homens de nível capitão. Só que infelizmente, ou felizmente, ele acabou sendo pego desprevenido pelo Kyoraku e foi gravemente ferido por ele. Então nós meio que não tivemos a chance de ver o Stark usando o máximo das suas capacidades. Isso porque quando ele estava com 100% da sua saúde, por assim dizer, ele não estava lutando muito a sério. E quando ele finalmente decidiu lutar a sério, foi gravemente ferido antes de mostrar definitivamente a sua força máxima. Então se vocês forem prestar atenção, nós nunca vimos realmente o Stark lutar no máximo da sua capacidade e dando 100% de si. E ainda assim ele foi capaz de peitar 4 oponentes de nível capitão. Todos eles veteranos e um deles o próximo da fila para comandar o Gotei 13. Então, respondendo à pergunta do vídeo, sim, o Stark era com certeza digno de ser o primeiro espada. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Stark era digno da sua classificação no ranking dos espadas? Vocês já tinham parado para pensar nessas coisas que eu falei aqui, na dimensão dos feitos dele? Vocês acham que o Yami deveria ter sido revelado como sendo mais forte que ele? Comenta aí para eu saber. E por favor, se vocês assistiram esse vídeo até aqui, é porque provavelmente gostaram. Então deixem um like aí para estar dando esse feedback positivo e se inscrevam no canal, porque eu vou estar sempre que possível procurando trazer conteúdo de Bleach por aqui. E também de outras obras que você talvez goste. E se vocês não gostaram do vídeo, comentem o porquê de não terem gostado para que a gente possa estar melhorando o nosso trabalho. Acho que é isso. Até a próxima, galera.